Fala pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre um dos indicadores que tem extrema importância nas suas operações, para você conseguir identificar regiões de interesse. Acho que esse é um dos indicadores mais importantes que a gente tem e ele é baseado em cima do volume. O indicador que eu tenho para falar hoje é o volume profile. Qual que é a diferença dele para o volume financeiro que a gente costuma utilizar normalmente, tá? O volume, ele nada mais é do que uma quantidade de contratos negociados naquele período. E quando a gente fala do volume profile, ele nada mais é do que a soma por faixas de preço. Então, a gente consegue identificar quais foram as regiões de maior interesse durante o dia daquele ativo. Tá? Então, eu já estou compartilhando a minha tela com vocês aqui, a minha tela do mini índice, e eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz para inserir, como é que a gente faz para identificar essas regiões e como que a gente consegue fazer disso uma operação, como é que a gente consegue realizar operações através desse tipo de leitura, beleza? Vamos lá. Aqui na minha tela eu tenho o gráfico do mini índice de 5 minutos e eu vou clicar com o botão direito, inserir o indicador, volume, profile. Clico nele e clico na janela do mini índice para ele inserir em cima do gráfico. Pronto, ele carregou no meu gráfico, só que um detalhe, esse indicador aqui no Profit Pro, né, Profit Chart Pro, ele só mostra até os últimos 3 dias. Então, se você gosta de marcar regiões de interesse, gosta de marcar suportes e resistências, por exemplo, em períodos maiores, eu vou ensinar para vocês um macete aqui para a gente conseguir identificar essas regiões para os dias anteriores. Mas primeiro vamos entender como é que funciona o indicador. Ele vai mostrar sempre para a gente as regiões que teve maior negociação durante o dia, tá? Então a gente consegue observar, deixa eu só modificar aqui um detalhe para não atrapalhar na visualização, que é o seguinte, toda vez que eu passo o mouse, você vê que ele fica na frente dos candles. Então eu clico com o botão direito, propriedades do volume, e marco aqui, ó, manter em segundo plano. Pronto, agora não vai atrapalhar para a gente ver os candles também. Observe que ele sempre vai marcar uma linha vermelha. Essa linha vermelha nada mais é do que a famosa POC, né? É o ponto de controle do dia, do mercado. Muita gente utiliza esse ponto para se basear em entradas e saídas ou até mesmo defender a sua posição. Se você está comprado em uma região e sabe que determinado lugar foi a POC do dia anterior, tem pessoas que gostam de liquidar suas operações nessa região, ou até mesmo verificar se houve muita defesa e entrar de acordo com o tipo de análise que ela realizou. Enfim, essa linha vermelha é o nível de maior negociação do dia. Tá? Então a gente consegue observar que ele teve uma região, tá? Entenda que isso aqui é uma faixa de preço que teve muita negociação. Então não tem como eu pegar e marcar somente a linha do 101 e 300, por exemplo, achando que esse é o preço que vai defender. Não, é uma região. Então eu vou utilizar o retângulo para a gente conseguir identificar essa região. Beleza? Então aqui essa faixa de preço é uma faixa de preço muito respeitada. Foi uma faixa de preço no dia 20/8, houve maior negociação nesse dia. Então, provavelmente, nos dias posteriores, é uma região que os grandes players vão tentar defender. Tá? Por quê? Porque o cara que montou posição aqui, ele não vai querer deixar que o preço vá contra a posição dele, senão ele vai começar a perder dinheiro. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou trazer para cá, ó. Vou trazer para cá para a gente identificar mais ou menos a primeira região. Você vê, nota que a primeira região que eu tenho aqui, a POC do dia 20, ela está basicamente no mesmo nível do dia 21. Você vê que está praticamente na mesma região. A gente pode utilizar, além da POC, a gente pode utilizar outras regiões que teve um nível de negociação acima do dia, também como regiões de interesse, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa região e marcar. E olha que interessante, ó. No dia anterior, deixa eu puxar mais um pouco. Olha que interessante. No dia 20, aqui teve uma região de bastante interesse. Óbvio que aqui foi
pico do dia, né? Mas aqui teve uma região de grande interesse, aqui também teve. Então eu vou marcar essas regiões aqui. Beleza, então olha como é que o gráfico corresponde a esse tipo de leitura. Você vê que nesse dia, onde ele teve uma grande negociação nesse nível de preço, no dia seguinte, quando o mercado abriu, o que que aconteceu? Ele abriu com gap de baixa, ou seja, abaixo da POC do dia 20, né? Ele até começou a desenvolver um movimento de queda, mas ele veio e o que que aconteceu? Ele fez um movimento de alta e parou exatamente aonde? Na região da POC anterior, do dia anterior. Tocou na região, começou a demonstrar fraqueza. Isso, obviamente, você precisa alinhar com a sua leitura, mas isso aqui vai te ajudar muito a identificar regiões de interesse. Se você sabe que foi a região que teve maior interesse no dia 20, provavelmente os preços, quando chegassem nesse nível de preço, ele ia começar a ter dificuldade, começar a ter alguma dificuldade para continuar o movimento. E foi o que aconteceu. Tocou naquela região e caiu basicamente aí quase 900 pontos. Novamente veio fazer um toque, caiu novamente aí, só que dessa vez 400 pontos. Tentou, conseguiu romper, até parou numa região de interesse também aqui, ó. Se a gente quiser traçar uma região de interesse, teve um nível de negociação também grande aqui, a gente poderia ter traçado. Mas observa que a partir do momento que ele começa a ultrapassar essa região, qual que é a próxima região que ele vai parar? Numa nova região de interesse, porém, com uma quantidade menor de negociação, mas ele foi parar lá, na região de interesse do dia anterior. Então, sempre quando você quiser traçar pontos de suporte e resistência, não fique se limitando a uma linha, mas sim uma região. Então, se eu tivesse colocado somente uma linha aqui, provavelmente eu teria, se meu stop é muito curto, poderia ter sido estopado, né? Mas a gente consegue observar que essa faixa de preço aqui foi muito negociada. Então a gente consegue observar isso, que ele tocou e respeitou, veio até ultrapassar diretamente a POC do dia anterior, enfim, ficou trabalhando aqui dentro dessa faixa. Quando ele finalizou o dia, ele marcou uma nova POC, né? Um novo ponto de controle. Basicamente bem parecido com o do dia 20, né, do dia 21. E aí eu consigo marcar também regiões de interesse, como aqui foi uma região um pouco pequena, mas é uma região de interesse. Aqui uma nova região de negociação, se a gente marcar aqui também. Veja que o número de negociações aqui foi bem maior do que nessas faixas de preço. Tá? Posso marcar aqui também uma região. E a gente sempre vai se atentar às regiões onde teve maior negociação. Tá? E o que, que aconteceu? O mercado hoje abriu um gap de alta. Provavelmente, se eu vou puxar aqui o, o volume profile desse dia aqui, a gente vai conseguir identificar que as regiões que ele parou provavelmente foi uma região de grande interesse dos dias anteriores. Mas antes disso, olha o que aconteceu. O mercado cai, né? Abre com gap de alta, faz um movimento de queda, fica trabalhando um pouco consolidado, mas ele veio e realizou um movimento de queda um pouco maior e veio buscar o quê? Primeiro, a região de interesse de 2 dias atrás. Tá? Respeitou, é, começou a trabalhar um pouco consolidado, fez novamente o movimento, respeitou de novo a região de interesse. Tá? Então, assim, essas regiões elas sempre vão ser respeitadas? Não, mas provavelmente elas vão ser testadas. Então você pode sim estipular operações onde, se você já está posicionado, tentar liquidar parte dos seus contratos nessas regiões ou conseguir identificar um respeito daquela região e operar a favor do movimento. Enfim, isso vai muito da forma que você vai operar. Beleza? Então, como que eu faço? Já que a ferramenta só me mostra 3 dias de negociação, como é que eu faço para conseguir identificar o volume profile desse dia, por exemplo, do dia 19? O que que eu faço? Eu clico aqui, ó, volume profile, dou 2 cliques, e aí eu vou escolher o período, vou tirar de automático, tá? Eu vou colocar personalizado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar do dia 19 às 9 até o dia 19 às 20. Dou um OK e olha o que que vai acontecer. Tá lá. Eu consigo agora utilizar as mesmas referências e marcar aqui os meus pontos. Observa que a POC do dia 19 foi uma região que foi muito respeitada,
aqui pelo dia 20, né? Observa que se eu tivesse feito essa marcação e visto no dia 20 o mercado aqui já depois de um movimento bem exausto, um movimento bem esticado, eu poderia ter especulado uma venda, ou até mesmo se eu tivesse comprado aqui, para não carregar demais a minha operação, poderia ter liquidado minha operação lá, tá? Então, assim, utilize essa ferramenta sempre para você basear regiões de interesse. Se estão acima do preço, você pode chamar essas regiões de resistência. Se está abaixo do preço, você pode chamar uma região de suporte. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui. E se tiver bastante comentário, eu trago mais um indicador aí para explicar para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.